19. Alcançar a paz. Parte 3. A irrealidade do pecado. A atração da culpa se acha no pecado, não no erro. O pecado será repetido devido a essa atração. O medo pode vir a ser tão agudo que a encenação do pecado é negada. Mas enquanto a culpa permanecer atraente, a mente vai sofrer e não vai abandonar a ideia do pecado, pois a culpa ainda a chama e a mente ouve e anseia por ela, fazendo de si mesma uma presa voluntária ao seu apelo doentio. O pecado é uma ideia do mal que não pode ser corrigida, porque apesar disso será para sempre desejado. Como uma parte essencial daquilo que o ego pensa que tu és, tu sempre o quererás. E só um vingador com uma mente diferente da tua poderia exterminá-lo através do medo. O ego não pensa que seja possível que o amor e não o medo seja o que o pecado realmente invoca, e que ele sempre responda, pois o ego traz o pecado ao medo, exigindo punição. Entretanto, a punição não é senão outra forma de proteger a culpa. Já que o que merece punição tem que ter sido realmente feito. A punição é sempre a grande preservadora do pecado, matando-o com respeito e honrando a sua enormidade. O que tem que ser punido tem que ser verdadeiro, e o que é verdadeiro tem que ser eterno e será repetido infindavelmente. Pois o que pensavas que é real, tu queres e não abandonarás. Um erro, por outro lado, não é atraente. O que vês claramente como um equívoco queres corrigir. Às vezes, um pecado pode ser repetido vezes e mais vezes, com resultados obviamente desoladores, mas sem perder o seu apelo. E, de repente, mudas o seu status de pecado para equívoco. Agora não o repetirás, simplesmente pararás e o abandonarás, a não ser que a culpa permaneça, pois então estarás apenas mudando a forma do pecado, admitindo que ele foi um erro, mas mantendo-o incorrigível. Isso não é realmente uma mudança de tua percepção, pois é o pecado que pede punição, não o erro. O Espírito Santo não pode punir o pecado. Equívocos ele reconhece e quer corrigi-los todos, conforme Deus lhe confiou fazê-lo. Mas o pecado ele não conhece nem pode reconhecer equívocos que não possam ser corrigidos, pois um equívoco que não pode ser corrigido não tem significado para ele. Os equívocos existem para serem corrigidos e nada mais pedem. O que pede punição necessariamente está pedindo nada. Cada equívoco tem que ser um pedido de amor. O que é então o pecado? Que pode ser então um equívoco que queres manter escondido, um pedido de ajuda que não queres que seja ouvido e, portanto, queres manter sem resposta? No tempo, o Espírito Santo vê claramente que o Filho de Deus pode cometer equívocos. Nisso, compartilhas a sua visão. No entanto, não compartilhas o seu conhecimento da diferença entre tempo e eternidade. E quando a correção está completa, o tempo é a eternidade. O Espírito Santo pode ensinar-te como olhar para o tempo de maneira diferente e ver o que está além, mas não enquanto acreditas no pecado. No erro, sim, pois isso pode ser corrigido pela mente, mas o pecado é a crença segundo a qual a tua percepção é imutável e a mente tem que aceitar como verdadeiro o que lhe é dito através dela. Se não obedece, a mente é julgada insana. O único poder que poderia mudar a percepção é ser mantido impotente, preso ao corpo pelo medo da percepção mudada, que o seu professor, aquele que é um com ela, traria. Quando és tentado a acreditar que o pecado é real, lembra-te disto. Se o pecado é real, nem tu nem Deus o são. Se a criação é extensão, o Criador tem que ser estendido a si mesmo e é impossível que o que é a parte dele não seja absolutamente como o resto. Se o pecado é real, Deus tem que estar em guerra consigo mesmo. Ele tem que estar dividido e dilacerado entre o bem e o mal, em parte são parcialmente insano, pois ele tem que ser criado, aquilo cuja vontade é destruí-lo e tem o poder de fazê-lo. Não é mais fácil acreditar que tu te equivocaste do que acreditar nisso?
Enquanto acreditas que a tua realidade ou a do teu irmão está limitada a um corpo, acreditarás no pecado. Enquanto acreditas que os corpos podem se unir, acharás a culpa atraente e acreditarás que o pecado é precioso, pois a crença em que os corpos imitam a mente conduz a uma percepção do mundo na qual a prova da separação parece estar em toda parte, e Deus e a sua criação parecem estar divididos e depostos, pois o pecado quer provar que Deus criou o santo não poderia prevalecer sobre ele, nem permanecer tal como é. Diante do seu poder, o pecado é percebido como se fosse mais poderoso do que Deus. Diante dele, o próprio Deus teria que se inclinar e oferecer sua criação ao seu conquistador. Isso é humildade ou é loucura? Se o pecado é real, tem que estar para sempre além da esperança da cura, pois haveria um poder além do de Deus, um poder capaz de fazer uma outra vontade que poderia atacar e superar a vontade, e conferir a seu filho uma vontade distinta da sua e mais forte. E cada parte da criação fragmentada de Deus teria uma vontade diferente, oposta à sua, e uma eterna oposição a ele e umas às outras. O teu relacionamento santo tem como propósito agora a meta de provar que isso é impossível. O céu sorriu para ele e a crença no pecado foi desenraizada nesse sorriso de amor. Tu ainda vês porque não reconhece que o seu fundamento se foi. Sua fonte foi removida e assim pode ser valorizada só por um pequeno período de tempo antes de sumir. Apenas o ato de olhar procurando por ela ainda permanece. E, no entanto, olhas com o sorriso do céu sobre os teus lábios e com as bênçãos do céu sobre a tua vista. Não verás o pecado por muito tempo, pois na nova percepção, a mente o corrige quando parece ser visto e ele vem a ser invisível. Os erros são rapidamente reconhecidos e rapidamente entregues à correção para serem curados, não escondidos. Tu serás curado do pecado de toda a devastação no instante em que deixares de dar a ele qualquer poder sobre teu irmão. E tu o ajudarás a superar os equívocos, liberando-o da crença no pecado com alegria. No instante santo verás o sorriso do céu brilhando sobre tu e teu irmão, e derramarás a tua luz sobre ele, reconhecendo com contentamento a graça que foi dada a ti, pois o pecado não prevalecerá contra uma união para a qual o céu sorriu. A tua percepção foi criada no instante santo que o céu te deu. Esquece o que viste e ergue os teus olhos com fé para o que agora podes ver. As barreiras no caminho do céu desaparecerão diante da tua vista santa, pois a ti, que estás cego, para o que eras cego, foi dada a visão e podes ver. Não olhes para o que foi removido, mas para a glória que foi restaurada para que tu a vejas. Olha para o teu Redentor e contempla o que ele quer te mostrar no teu irmão, e não permitas que o pecado mais uma vez se erga para cegar os teus olhos, pois o pecado quer manter-te separado dele, mas o teu Redentor quer que olhes para o teu irmão como para ti mesmo. O teu relacionamento agora é um templo de cura, um lugar onde todos que estão cansados podem vir e descansar. Aqui está o descanso que nos espera e todos após a jornada. E ele é trazido para mais perto de todos pelo teu relacionamento. Fim da leitura de hoje. Livro de exercícios, lição 159. Dou os milagres que tenho recebido. Ninguém pode dar o que não recebeu. Para dar alguma coisa, é preciso que tenhas primeiro. Aqui as leis do céu e do mundo estão de acordo, mas aqui elas também se separam. O mundo acredita que para possuir uma coisa é necessário guardá-la. A salvação ensina o contrário. Dar é a forma de reconhecer o que tens recebido, é a prova que o que tens é teu. Compreendes que estás curado quando dás a cura. Aceitas o perdão como algo realizado em ti mesmo quando perdoas. Reconhece o teu irmão como tu mesmo e assim percebes que és íntegro. Não há milagre que não possas dar, pois todos te são dados. Recebe-os agora, abrindo o tesouro da tua mente, onde estão guardados, e dando-os aos outros. A visão de Cristo é um milagre. Vem de muito além de si mesmo, pois reflete o amor eterno e o renascimento do amor que nunca morre, mas tem sido mantido obscuro. A visão de Cristo retrata o céu.
pois vê um mundo tão semelhante ao céu que o que Deus criou perfeito pode ser lá espelhado. O vidro escurecido que o mundo apresenta só mostra imagens distorcidas em pedaços quebrados. O mundo real retrata a inocência do céu. A visão de Cristo é o milagre do qual nascem todos os milagres. É a sua fonte. Ela permanece com cada milagre que dás e ainda continua sendo tua. É o laço pelo qual o doador e o receptor são unidos em extensão aqui na terra, assim como são um só no céu. Cristo não contempla nenhum pecado em ninguém, e em sua vista os isentos de pecado são um só. A sua santidade foi dada pelo seu Pai e por Ele próprio. A visão de Cristo é a ponte entre os mundos, e podes confiar seguramente no seu poder para carregar-te desse mundo ao outro. Aquele que foi santificado pelo perdão. Coisas que aqui parecem ser bem sólidas, lá serão meras sombras transparentes, vagamente vistas, por vezes esquecidas e nunca capazes de obscurecer a luz que brilha no que está além delas. A santidade foi restaurada e a visão e os cegos podem ver. Essa é a dádiva única do Espírito Santo, a casa do tesouro, a qual podes apelar com perfeita certeza à procura de todas as coisas que possam contribuir para a tua felicidade. Já está tudo aqui. Tudo pode ser percebido, basta pedir. Aqui a porta nunca te está trancada e a ninguém é recusado o menor pedido ou a mais urgente necessidade. Não há doença que já não esteja curada, nenhuma carência insatisfeita, nenhuma necessidade que não esteja preenchida dentro deste tesouro dourado de Cristo. Aqui o mundo relembra que o que se perdeu quando ele foi feito, pois aqui ele é reparado, feito de novo, mas sob uma luz diferente. O que se destinava a ser a casa do pecado vem a ser o centro da redenção e o lar da misericórdia, onde os sofredores são curados e bem-vindos. Ninguém será mandado de novo lá, embora desse novo lar, onde a salvação o espera. Ninguém é um estranho para ele. Ninguém lhe pede coisa alguma, exceto a dádiva de aceitar as suas boas-vindas. A visão de Cristo é a terra santa em que os lírios do perdão fincam as suas raízes. Esse é o seu lar. Podem ser levados daqui de volta para o mundo, mas nunca poderão crescer no seu solo desnutrido e de pouca profundidade. Precisam da luz do calor e dos benignos cuidados para a caridade de Cristo, que a caridade de Cristo provê. Precisam do amor com que Ele os contempla. E venham ser os seus mensageiros que dão como receberam. Tira-os do seu estoque para que os tesouros possam aumentar. Seus lírios não deixam seu próprio lar quando são carregados de volta para o mundo. As suas raízes permanecem, não deixam a sua fonte, mas carregam consigo a sua beneficência, transformando o mundo num jardim como aquele de onde vieram e ao qual retornam com mais fragrância. Agora são duplamente bem-aventurados. As mensagens que trouxeram de Cristo foram entregues e devolvidas a eles. E eles as devolvem a Cristo com contentamento. Contempla a provisão de milagres preparada para dares. Não és digno da dádiva quando Deus designou que essa te fosse dada? Não julgues o Filho de Deus, mas sempre segue no caminho que Ele estabeleceu. Cristo teve o sonho de um mundo perdoado. É sua a dádiva pela qual pode ser feita uma doce transição da morte para a vida, da desesperança para a esperança. Vamos nos permitir sonhar com Cristo por um instante. O seu sonho nos desperta para a verdade. A sua visão nos dá os meios para o retorno à nossa eterna santidade em Deus, que nunca foi perdida. Fim da leitura de hoje.